tema do vídeo de hoje é uma dúvida de um dos inscritos aqui do canal que questionou sobre os métodos de partida da Soft Starter. Na hora de fazer a parametrização, você pode escolher entre rampa de tensão ou outro método onde é feita a limitação da corrente. Cada um tem suas características, então eu vou falar sobre como funciona cada um desses métodos, como que vai ser a partida em cada um desses casos e também de algumas particularidades aí, algumas vantagens, algumas desvantagens de cada um. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para ser avisado aí quando novos vídeos forem postados. Pessoal, muito importante que as dúvidas que vocês tenham sejam deixadas nos comentários, porque boa parte das vezes eu consigo responder, se for uma dúvida mais pontual, e se for uma dúvida um pouco mais abrangente, aí, que exige uma explicação maior, ou que seja uma dúvida de mais pessoas, acaba virando vídeo, como é esse caso aqui. Eu já estou com a Soft Starter ligada aqui para poder mostrar para vocês, vou acessar a lista de parâmetros aqui, para poder localizar o parâmetro que é o Start Mode aqui, ó. É o F03 nesse modelo de Soft Starter, eu vou dar um set aqui para acessar. Olha só, tem o Volt Ramp, que é uma rampa de tensão, ou CURR, né, é Current Limit. Então, basicamente, aqui eu tenho o controle, ele é feito limitando a corrente máxima na partida desse motor. Eu já vou explicar isso aqui para vocês, não vai ser possível, com palavras assim fica mais difícil, então eu vou fazer um gráfico aqui, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Pessoal, vou começar a explicação aqui falando do método onde é controlada a rampa de tensão, que vai ficar mais fácil aqui para entender. Olha só. Vamos supor que aqui eu tenho, né, no eixo vertical aqui eu tenho a tensão e no eixo horizontal eu tenho o tempo. Então, se é uma rampa de tensão, essa tensão ela vai crescendo ao longo do tempo. Bom, só que lá no inversor também tem um parâmetro onde você configura a tensão inicial dessa rampa, porque não é interessante que comece do zero, porque do ponto zero eu tenho zero torque também, então o motor ele não vai se movimentar, só vai ter corrente nele, vai esquentar sem que haja movimento, não tem vantagem nenhuma nisso. Então, a partir de um determinado patamar de tensão, você já começa a ter um torque mais significativo e a depender da carga que você tem, quanto menos inércia tiver essa carga, menos torque inicial vai ser necessário, então você consegue trabalhar com uma partida um pouco mais suave e com uma tensão um pouco menor. Vamos supor que eu tenho uma carga intermediária, aí vou começar ali com cerca de 40% da tensão, então se aqui nesse ponto é 100%, por exemplo, aqui eu vou ter 50% de tensão e aqui um pouquinho mais abaixo eu vou ter 40%. Então, no momento em que eu dei o start no motor, vamos supor que aqui, nesse ponto, eu dei o comando para ligar o motor. Então, o que vai acontecer? Imediatamente essa tensão vai até a tensão mínima, que vai ser em 40%, se assim eu ajustar, né, esse valor aqui é configurável, e aí eu tenho uma rampa de tensão linear que vai até 100%, que é aqui, né? Que é o ponto onde eu tenho 100%. E a partir daqui, essa tensão ela vai se manter estável porque é a tensão nominal aí do motor e a tensão também da rede. Na Soft Starter da Brasiltec, por exemplo, você tem contator bypass. No momento em que finaliza a partida, os tiristores, que é quem vão fazer esse controle aqui dessa tensão, eles já param de atuar porque existe um contato que fecha a entrada da Soft Starter com a saída e você tem a tensão da rede diretamente alimentando o motor. Então tem vantagem aí de aquecer menos, a Soft Starter pode ser menor porque os tiristores podem ser menor, você não desperdiça energia com calor na Soft Starter, tem menos ruído na rede também, já que a Soft Starter ela para de atuar, né? Fica só o contato fechado, tem uma série de vantagens, então é importante que tenha esse contato aí para poder fazer o bypass. Então olha só, esse é o controle aqui é o de rampa de tensão e aqui a corrente ela é uma consequência da tensão. A Soft Starter ela vai monitorar sim a corrente para que não haja uma sobrecarga, por exemplo, mas a corrente ela não é o foco aqui do controle. O controle é em cima da tensão, nós temos uma rampa de tensão e a corrente, independente do patamar aí se ela vai variar, se não, enfim, isso não é o objeto de controle aqui da Soft Start e essa corrente é só uma consequência. Aqui eu tenho uma partida, ela é relativamente parecida, apesar de ser suave, ela é relativamente parecida com a partida direta, pelo menos em relação ao torque do motor. Ele vai ter uma curva parecida que vai ficar um tanto quanto distorcida por conta dessa variação aqui da tensão, né? Como nós temos menos tensão, vai ter menos corrente, que é o objetivo da Soft Starter, né? Diminuir essa corrente na partida e suavizar essa partida, né? Se eu estou iniciando com menos torque, eu consigo suavizar também. Enfim, o que acontece então é que essa curva de torque do motor ela fica um tanto quanto distorcida, mas ela é muito mais parecida com a curva natural aí do motor tendo uma partida direta. Esse método aqui ele é interessante para, por exemplo, fazer teste. Você uma partida usando o método de limitação de corrente, se você tem o motor a vazio, por exemplo, ela não vai te trazer o resultado que você espera, você não vai conseguir testar absolutamente nada porque
a corrente vai estar bem abaixo da nominal, né? Então, para fazer teste com o motor a vazio, vai ter que ser esse método aqui. Agora, eu vou fazer um novo gráfico aqui, considerando o outro método que é da limitação da corrente, né? Vou fazer uma linha um pouco mais reta aqui. Então, nós temos novamente a tensão, aqui nós temos o tempo. Na verdade, deixa eu corrigir isso aqui. Aqui eu não tenho tensão, aqui eu tenho corrente. E aqui eu tenho tempo. Então, vamos lá. Nesse método aqui, o que vai acontecer? Vamos supor que eu dei a partida aqui. Nesse ponto aqui, eu dei o comando para partir. A corrente, ela naturalmente vai subir bastante, assim como já subiria nesse outro método aqui. Essa linha é a tensão, né? Mas se pegar a corrente, deixa eu fazer a corrente em outra cor aqui. Nós vamos ter algo parecido com isso aqui, né? Depois essa corrente, ela se mantém aqui num nível... Eu não tô fazendo em escala, né? Essa escala aqui é só da tensão, mas o formato da onda de corrente vai ser algo parecido com isso, apesar de que o pico aqui vai ser bem maior, né? Aqui esse pico está muito pequeno, mas enfim... Deixa eu fazer de novo aqui até para ficar um pouco mais claro. Nós vamos ter uma corrente iniciando junto com a tensão aqui. Ela vai ser muito alta no começo, apesar de ser mais baixa do que seria numa partida direta, né? E nós teremos uma redução dessa corrente até que ela fica estável depois na corrente nominal do motor. Esse pico aqui, ele vai ter 3, 4 vezes a corrente nominal. Tudo vai depender da carga, mas ele sempre vai ser menor do que seria considerando uma partida direta, né? Agora, voltando aqui para o modelo aqui onde eu tenho a limitação da corrente, agora eu estou desenhando corrente aqui, tá? Essa corrente ela vai subir muito, só que ao invés de extrapolar bastante lá, como era nesse caso anterior, passar bastante aqui, a própria Soft Start, nós vamos definir um limite aqui de corrente, e quando chegar nesse limite, essa corrente ela vai parar de subir. Deixa eu até redesenhar essa linha aqui. Deixa eu apagar essa linha e vou desenhá-la de novo. Vamos pensar aqui que o limite está aqui. Então, essa corrente ela vai subir, só que a partir da tensão, a Soft Start ela vai fazer um controle da tensão, mas limitando a corrente, monitorando e limitando a corrente. Então, quando chegar nesse patamar aqui, que é a corrente máxima que foi definida, a Soft Starter vai reduzir a tensão e vai limitar essa corrente aqui para que ela fique nesse patamar que é o patamar máximo, enquanto o motor vai ganhando aceleração. Depois, a partir do momento que o motor vai ganhando mais aceleração, essa corrente vai diminuindo naturalmente. E aí a tensão ela continua se elevando até chegar no patamar nominal. E aí nós temos uma estabilidade aqui dentro da corrente... Aqui vai ser a corrente nominal do motor. Isso aqui é para ser um N, mas está muito pequeno aqui, né? Então, IN, corrente nominal é nesse patamar aqui. Então, ao invés de dar um pico muito grande, o inversor ele vai monitorar a corrente, diferente daqui, que a corrente é uma mera consequência da tensão. Então, se obedece uma rampa de tensão, que é linear, e a corrente é uma consequência. Aqui, nós temos o monitoramento da corrente para que a corrente seja de fato controlada, e esse controle é feito através da rampa de tensão. Então, provavelmente aqui, como que vai ser a linha da tensão? A linha preta dessa vez vai ser a corrente, eu vou fazer uma linha de tensão, mas isso aqui vai depender da carga, eu só estou fazendo uma estimativa aqui, um exercício de imaginação aqui de como que poderia ser essa tensão. Mas basicamente essa tensão ela vai subir, até que vai chegar um ponto que a corrente aqui ela chegou no patamar que é o máximo, né? Então, se diminui essa tensão e depois ela pode voltar a subir. Quando a corrente começa a cair aqui, essa tensão pode voltar a subir até chegar no patamar máximo. Essa linha aqui, não levem ela como regra, porque vai depender da carga, vai depender de alguns fatores. Mas basicamente a tensão ela é manipulada com o objetivo de controlar a corrente e não deixar a corrente passar aqui desse patamar que é definido como máximo. Então, assim como nós temos uma tensão inicial, inclusive vai ter um vídeo sobre isso, tá? Essa tensão inicial aqui tem conteúdo para falar sobre isso, eu vou fazer um vídeo aí nas próximas semanas falando sobre essa tensão inicial. Mas aqui nós temos a tensão inicial para definir, aqui nós temos uma corrente máxima para definir, tem parâmetro para isso aqui também. Então, definida essa corrente máxima, a corrente ela não vai ultrapassar esse valor, enquanto estiver com esse valor, o motor vai acelerando. Quando começa a cair essa corrente, a tensão pode voltar a subir mais um pouco aí até chegar na tensão nominal, e essa corrente naturalmente vai cair para a corrente nominal, porque o motor em algum momento ele vai chegar no valor aí que é o nominal dele, né? Esse limite de corrente aqui, você tem que, na hora de fazer a parametrização aqui, tem que pensar em dois fatores. Se você colocar um valor muito baixo de corrente aqui, como a corrente ela é diretamente relacionada com o torque do motor, uma corrente muito baixa aqui vai fazer com que a Soft Starter ela reduza muito o torque do motor e às vezes pode nem ser suficiente para partir, ou às vezes a partida vai se tornar muito longa. Então tem que ter um certo cuidado aqui com a escolha desse valor de corrente, que não pode ser muito baixo.
Por outro lado, o fato de você conseguir limitar essa corrente te permite usar a Soft Starter em algumas instalações onde a queda de tensão ela é um problema, ou onde a própria corrente por si só às vezes pode acabar ativando alguma proteção, talvez já está muito no limite da instalação. Então o fato de você poder limitar a corrente te permite usar de repente um motor relativamente grande numa instalação que já está próxima aí do seu limite. Ou que de repente já está tendo problema com queda de tensão. A queda de tensão ela é proporcional à corrente, então se você tem um pico de corrente muito grande, você vai ter uma queda de tensão muito grande. Então assim se conseguem ter algumas vantagens aí relacionadas a essa limitação aqui da corrente. Só que se você colocar um valor muito pequeno aqui, tem essas vantagens da pequena queda de tensão, tem a vantagem de não sobrecarregar nenhum componente, só que aí você perde torque. Por outro lado, se colocar um valor muito alto aqui, o que vai acontecer é que o motor vai partir como se fosse uma partida direta, porque ele vai colocar uma tensão cada vez maior aqui, a tensão ela vai subir muito rápido, e se ela não encontrar um teto aqui na corrente, a tensão ela vai quase que instantaneamente aí a tensão nominal, então o motor ele vai se comportar como se fosse uma partida direta, e aí nem teria sentido ter uma soft starter numa aplicação assim, né? Então esse limite de corrente aqui ele pode ser, entre várias aspas aqui, o mais baixo possível, né? Mas considerando que se perder muito torque, isso pode te causar problemas também. O fato do torque ser limitado no método onde se limita a corrente, ele normalmente é um problema, né? Normalmente se quer o maior torque possível aí na partida, mas em alguns casos específicos, aí, a exceção da regra, pode ser talvez vantajoso o fato de trabalhar com menos torque na partida, porque no momento em que o motor está desligado, o torque é zero. E quando se liga o motor, existe uma variação muito brusca desse torque, e essa variação pode ser prejudicial ao equipamento, né? Talvez a vida útil do equipamento ela pode ser prolongada tendo um pouco menos de torque na partida, já que essa variação ela vai ser um pouco mais progressiva, ela não vai ser tão abrupta, né? E então o torque geralmente é o que quebra equipamentos mecânicos, e nesse caso então pode ser uma vantagem, mas é a exceção da regra. Normalmente se quer mais torque na partida. Apesar de que naturalmente a soft starter ela tira um pouco do torque do motor, né? Já que ela reduz a corrente e mantendo a mesma frequência, né? Diferente do inversor de frequência que consegue manter muito melhor o torque mesmo em velocidades mais baixas, no caso da soft starter isso não acontece. Você tem naturalmente uma redução do torque, mas que pode ser muito maior essa redução no método em que se limita a corrente, né? Então, se você não tem problemas aí com o pico de corrente, usa o método de rampa de tensão, porque aí você vai ter mais torque na partida. Agora, se a corrente de partida é um problema para você, se ela não pode aí passar de 2, 3 vezes a corrente nominal, aí você pode considerar o método em que a corrente é limitada, porque apesar de você perder um pouco no torque, você tem os outros benefícios que eu já citei aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Então, em relação ao torque inicial na partida, tem um parâmetro que é muito importante para isso, que é a tensão inicial. Eu já citei aqui durante o vídeo que eu vou fazer um novo vídeo falando sobre esse tema, porque tem muito conteúdo aí para falar sobre isso, então não vai caber nesse vídeo aqui. Então fica ligado aí, se inscreve no canal, ativa o sino para receber a notificação e for avisado aí quando esse vídeo for postado. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, deixa o seu like e deixa um comentário também, porque para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal.